Pai que me criou, e do Filho que me resgatou, e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me ama, tu me engole da vontade divina a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde ao Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa Mãe. Amém. Acabando o volume 3. Aí o próximo já é estudo 1 do volume 4. Glória a Deus nas alturas. Dia feliz. Recebemos uma graça muito grande, uma contemplação muito linda da Valtorta. Quem não assistiu, assista, você vai chorar comigo. Uma experiência muito maravilhosa de gratidão a Deus. Uau, inédita. Não deixem de assistir o vídeo com muita contemplação, com muita mesmo. Volume 3, 112. 1º de setembro de 1900, a obediência põe a paz entre Deus e a alma. Continuando Jesus sem vir, estava eu dizendo: meu bom Jesus, vem, não me faça esperar tanto. Esta manhã não tenho vontade de me inquietar e de te buscar até chegar a cansar-me. Vem de uma vez logo, pronto assim, de boa, vem logo, de boa. E vendo que não vinha, continuava dizendo: vê-se que queres que me canse e que chegue até me inquietar, de outra maneira você não vem. Enquanto isso e outros desatinos eu dizia, Jesus veio e me disse: você me saberia dizer o que mantém a correspondência entre a alma e Deus? E eu, mas sempre com uma luz que vinha dele, e eu disse: a oração. E Jesus, aprovando o que eu disse, acrescentou: mas o que atrai Deus a conversas familiares com a alma? E eu não sabia responder, mas logo a luz se moveu em minha inteligência e disse: se a oração vocal serve para manter a correspondência, certamente a meditação interior deve servir de alimento para manter a conversa entre Deus e a alma. E ele, contente com isso, respondeu: agora saberias tu dizer-me quem quebra as doces controvérsias, quem tira os amorosos zangados que podem surgir entre Deus e a alma? E eu, ao não responder, ele mesmo disse: só a obediência tem este ofício, porque ela sozinha decide as coisas relacionadas entre a alma e eu. E surgindo controvérsias ou algum enfado para mortificar a alma, ao chegar à obediência rompe as contendas, tira as zangas e põe paz entre Deus e a alma. E eu, Senhor, muitas vezes parece que tão pouco a obediência quer tomar incômodo e fica de indiferente, e a pobre alma é obrigada a estar naquele estado de controvérsias e de raiva. E Jesus isto o faz por um certo tempo, querendo também ela agradar sem assistir a essas amáveis controvérsias, mas depois toma seu ofício e pacifica tudo. Assim a obediência coloca a paz entre a alma e Deus. Então é normal, ter essas controvérsias entre a alma e Deus. Dito isto, desapareceu. Então não tem como fugir, porque a diferença entre Deus e a alma humana é muito grande, Então sempre vai ter controvérsias e zangas de ambas as partes, Mas se a alma se aquieta e obedece a Deus, acabou a zanga, não tem mais problema, Ele é um pai mesmo. E o filho, pai com filho. Impressionante, Então, lindo isso, Então, olha, o que mantém a correspondência entre Deus e a alma é a oração. O que atrai Deus a ficar conversando com você de 24 horas por dia é a meditação interior, que você se mantém meditando interiormente, para manter a conversa entre Ele, e você o tempo todo. E agora, o que quebra as doces controvérsias que tem, e as zangas que podem surgir entre Deus e a alma é a obediência. Então, se você obedece o que Deus pede para você, acabou o problema, Fique tudo em paz. Então, é isso. O outro trecho, o último trecho do volume 3, porque eu estou tendo que falar menos, que já foi a voz, 4 de setembro de 1900. A impureza e as boas obras feitas imperfeitamente são alimento repugnante para Jesus. Tendo recebido a comunhão, meu adorável Jesus me transportou para fora de mim mesma, fazendo-me parecer extremamente aflito e amargo. Então lhe pedi que derramasse em mim suas amarguras, mas Jesus não me dava ouvidos. Mas insistindo, depois de muito tempo, se agradou em derramá-las. Depois de ter derramado um pouco de amargura, lhe perguntei: Senhor, não te sentes melhor agora? E ele: sim, mas não foi o que derramei que me causou tanta pena, mas um alimento nauseante e insípido que não me deixa repousar. E ela: derrama um pouco em mim, assim te aliviarás um pouco. E ele disse: se eu não posso digeri-lo e suportá-lo, como você poderia? E ela disse: sei que a minha fraqueza é grande, mas tu me darás força e graça, e assim terei êxito em contê-lo em mim. Compreendia que esse alimento nauseante eram as impurezas,
O insípido é as boas obras mal feitas, todas deterioradas, que a nosso Senhor são bem de aborrecimento, de peso, e quase desdenha recebê-las, porque não podendo suportá-las, quer atirá-las de sua boca. Quem sabe quantas das minhas estavam ali? Então, como obrigado por mim, derramou também um pouco daquele alimento. Quanta razão tinha Jesus, que era mais tolerável o amargo que aquele alimento nauseante e insípido. Meu Deus, que não tem, né, uma coisa que a pessoa está fazendo, mas que não tem sabor, né? Se não fosse por seu amor, a nenhum custo teria aceitado. Depois disso, o bendito Jesus pôs-me o braço atrás do pescoço e, apoiando sua cabeça sobre o meu ombro, pôs-se em atitude de repousar. Enquanto repousava, encontrei-me num lugar onde haviam por piso muitas tábuas móveis e abaixo o abismo. Eu, temendo precipitar-me, despertei-o, invocando sua ajuda, e ele me disse: Não temas, esse é o caminho que todos percorrem. Não é preciso outra coisa que toda atenção. E como a maior parte caminham distraídos, esta é a causa pela qual muitos se precipitam ao abismo, e poucos são os que chegam ao porto da salvação. Depois disso desapareceu e eu me encontrei em mim mesma. Então, triste, né? Jesus fica triste com esse alimento nauseante, que são as obras mal feitas, boas obras mal feitas, todas deterioradas, né? Que são coisas feitas por amor próprio. Você está fazendo lá, você está lá entregando um monte de marmitas para as pessoas. Imagina, você está entregando marmita o dia inteiro, a semana inteira para as pessoas, mas tudo com uma intenção errada. Tudo para ganhar algum elogio, tudo para poder aquilo ali contar na sua conta. Imagina que coisa. Então não é, né, tudo mal vista por Jesus. Vem de aborrecimento, de sem sabor, porque não foi de todo o coração que você fez isso. Então, para Jesus é uma tragédia. Ele prefere o amargo, que é o pecado das pessoas, do que receber essas coisas que são boas obras mal feitas. É mais tolerável o amargo, que é o pecado, do que as boas obras mal feitas. Já pensou? Que maluquice? Jesus toma conta de nós, né? E aí ele mostra para ela um abismo, que é um caminho que todos têm que percorrer, que a maior parte das pessoas caminham distraídas. Não estão preocupados com suas almas, com o perigo de se perderem para sempre, não estão nem aí. Esta é a causa pela qual muitos vão para o inferno, e poucos são os que chegam à salvação. Que dor, né? Que tragédia. Deus abençoe a todos. Amém? Jesus, eu confio em vós, fit, fit, fit. Em nome do Pai, que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, te amo, tu me amas. Dá-me o gole da vontade divina, minha alma. Dá-me tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. A obediência põe a paz entre Deus e a alma. Continuando Jesus sem vir, estava eu dizendo: Meu bom Jesus, vem, não me faças esperar tanto. Esta manhã não tenho vontade de me inquietar e de te buscar até chegar a cansar-me. Vem de uma vez, logo, pronto, assim pela boa. Vendo que não vinha, continuava dizendo: Vê-se que queres que me canse e que chegue até me inquietar. De outra maneira não vens. Enquanto esse outros desatinos dizia, Jesus veio e me disse: Você me saberia dizer o que mantém a correspondência entre a alma e Deus? E eu, mas sempre como a luz que vinha dele, eu disse: A oração. E Jesus, aprovando o que eu disse, acrescentou: Mas o que atrai Deus a conversas familiares com a alma? E eu não sabia responder, mas logo a luz se moveu em minha inteligência e disse: Se a oração vocal serve para manter a correspondência, certamente a meditação interior deve servir de alimento para manter a conversa entre Deus e a alma. Ele, contente com isto, respondeu: Agora saberias tu dizer-me quem quebra as doces controvérsias, quem tira os amorosos zangados que podem surgir entre Deus e a alma? E eu, não, ao não responder, ele mesmo disse: Minha filha, só a obediência tem este ofício, porque ela sozinha decide as coisas relacionadas entre a alma e eu. E surgindo controvérsias ou algum enfado para mortificar a alma, ao chegar a obediência rompe as contendas, tira as zangas e põe paz entre Deus e a alma. E eu, assim, muitas vezes parece que tão pouca obediência quer tomar o incômodo de ficar indiferente. E a pobre alma é obrigada a estar naquele estado de controvérsias e de raiva. Jesus isto faz por um certo tempo, querendo também ela agradar assim assistir a essas amáveis controvérsias. Mas depois toma seu ofício e pacifica tudo. Assim a obediência coloca a paz entre a alma e Deus.
Então, muito interessante, né? Porque eu vejo assim que é muito o que acontece com a gente. Enquanto você tá com alguma resistência, parece que fica aquela rincha, né? Você tá meio que brigando, né, com a vontade de Deus, tem uma resistência em você. Às vezes você já ouviu uma luz a respeito de uma situação sua, né, que você tá vivendo, mas você ainda tá brigando com aquilo, né? Porque assim, você precisa concordar com Deus. Não é só assim, tá, eu obedeço, mas lá no fundo você tá com rincha, você tá zangada, você tá fazendo aquilo zangada, não concordando, que na sua opinião você faria diferente se pudesse, mas eu vou falar, né, porque Jesus, através de alguém, falou para mim: se eu não falar, se eu não fizer, pega mal. Mas lá no fundo você não tá gostando, você não tá feliz, você tá zangado. Então parece assim que tem um tempo que parece que ainda fica essa controvérsia, né? Isso que a Luísa tá falando aqui no final, eu achei interessante que ela faz isso assim. Ah, só muitas vezes parece que tão pouca obediência quer tomar o incômodo de ficar e fica indiferente. E a problema é obrigada a estar naquele estado de controvérsias e de raiva. Às vezes é o tempo que você leva para entender, né? O tempo que você ainda tá assimilando uma luz, uma situação, né? E que dentro de você você quer obedecer, mas parece que ainda tem dentro de você alguma coisa, né, sua ali, uma luta consigo mesmo, né, muito grande. E já percebi várias vezes essa realidade, né? E mais isso também se torna reparatório porque Deus quer verdade. Deus quer uma renúncia verdadeira e não tem renúncia sem dor, né? Não existe isso, né? Você não renuncia a algo que é delicioso, né? Você renuncia a algo que às vezes você não renuncia a algo que é horrível, assim. Às vezes é algo que para você, aquele pensamento seu, você tem dificuldade de largar mão daquilo, né? Você tem uma dificuldade gigante, né? Porque parece que é lógico o seu pensamento, muito lógico, a sua forma de ver, sabe? E Jesus quebra tudo isso quando ele fala, né? Ele te desmonta, né? Porque ele mostra uma realidade que você não tá vendo, né? Então, no começo, parece que você tem uma resistência, né? Muito grande. E aí parece que e não fica em paz, né? Porque lá no fundo você ainda, né? Tá naquela. Vê que tá obedecendo, mas tem que concordar com Deus. Tem que ver que aquilo é o melhor. Porque se você ficar no seus pensamentos assim, mas Senhor, parece que fazendo do seu jeito, tá ruim, eu tô feia nessa situação, parece que eu tô fazendo algo feio. Aí você fica ainda, sabe? Parece que você não tá aceitando. Então você não fica em paz. Então você não consegue ficar naquela liberdade com Deus. Porque tem uma pulga atrás da orelha, uma coisa ali, uma resistência, algo que tem que ser quebrado dentro de você. Mas quando você obedece, filho, quando você realmente concorda, você tem essa humildade, acabou. É paz. Porque fazer a vontade de Deus, fazer exatamente como Jesus te fala para fazer, é paz. Por isso que a obediência põe paz entre Deus e a alma. E quando você não tá ordenado, você não consegue falar com Deus também, você não consegue ficar bem, né? Você não consegue, né? Você tem uma trava em você, uma culpa, um bloqueio para Deus. Então você não consegue ter essa conversa com Ele. Né? Então, só a obediência mesmo para manter a alma assim, porque quando você sabe que você está obedecendo à vontade dele, entendeu? É diferente, entendeu? É como se tem assim aquela disposição para estar com ele, mas se você não tiver ordenado, você não consegue, entendeu? É isso que eu quero dizer. Então, isso é muito importante, né, o que está falando aqui. Então, é você obedecer tudo que Jesus te fala, tudo que Jesus te ensina, né? Você colocar em prática. Você pediu ajuda? Através de um atendimento, a pessoa te iluminou, te falando o que tem que fazer, você obedeceu o que ele está falando. Às vezes você estar numa controvérsia, num momento de discussão, discussão de relação com Jesus, né? Uma DR, uma situação que você está com dúvida, que você quer entender. Parece que é uma controvérsia, né? Porque naquele momento ali você está numa discussão, né? Porque você quer entender, né? O que é para fazer, às vezes está passando por uma situação né? Alguma situação para te mortificar de algo que Jesus está purificando, né? Mas você não está, às vezes, meio aborrecida, né? Aí a obediência é a luz que é te dada, né? Porque aí é a vontade de Deus apresentada a você. Porque aí você está ali naquele momento de controvérsia, mas eu tô tão chateada com essa situação, ai meu Deus do céu, né? Toda, né? Aí vem aquela luz, não, essa situação é para isso, e para isso, para isso. Eu que tô permitindo essa situação chegar até você, porque eu quero te purificar, porque você tem muito apego a sua própria pessoa, né? De você ser sempre. De ninguém falar mal de você, você fica tirar satisfação, fica na defensiva e não sei o quê. Aí Jesus te dá uma luz gigante, né? E o que eu quero nessa situação, diante disso, é isso, isso, isso. Aí quando você. A obediência aí você vai e obedece o que ele tá falando, entende? Ah, então eu entendi, agora tá tudo bem.
A paz é isso, né? A paz vem da verdade. Só a verdade, só a luz traz paz. Por isso que é Deus, né? Entre Deus e a alma. É muito importante, né? A impureza e as obras feitas imperfeitamente são alimento repugnante para Jesus. Tendo recebido a comunhão, meu adorável Jesus me transportou para fora de mim mesma, fazendo-me parecer extremamente aflito e amargo. Então lhe pedi que derramasse em mim suas amarguras, mas Jesus não me dava ouvidos. Mas insistindo, depois de muito tempo, se agradou em derramá-las. Depois de ter derramado um pouco de amargura, lhe perguntei: Senhor, não te sentes melhor agora? E ele: Sim, mas não foi o que derramei que me causou tanta pena, mas o alimento nauseante e insípido, que não me deixa repousar. E eu: Derrama um pouco em mim, assim te aliviarás um pouco. E ele: Se não posso digeri-lo e suportá-lo eu, como poderias tu? E eu sei que a minha fraqueza é grande, mas tu me darás a graça e força e assim terei êxito em contê-lo em mim. Maravilhoso, né? O jeito que ela falou com ele, né? Eu aprendi que esse alimento nauseante eram as impurezas, o insípido, né? As obras boas. Olha, coisas boas, hein? Não tá falando de coisa feia, não, né? Obras mal feitas. Todas deterioradas. Que ao Senhor, que a nosso Senhor são bem de aborrecimento, de peso e quase desdenha recebê-las. Porque não podendo suportá-las, quer tirá-las de sua boca. Quem sabe quantas das minhas estavam ali? Então, como obrigada por mim, derramou também um pouco naquele alimento. Quanta razão tinha Jesus, que era mais tolerável o amargo que aquele alimento nauseante e insípido. Meu Deus. Já pensou o amargo, né, que é o pecado, ser mais tolerável que obras boas feitas com interesses errados, né? Interesse próprio, né? Meu Deus. Eu lembrei de quando Jesus fala, né, que o morno, ele vomita, né? Que antes seja quente ou frio, que antes ele tolera o frio do que o morno, né? Porque o morno é misturado, né? Fala que é para Jesus, mas ao mesmo tempo é tirando do D para ele ali. Tem duplos interesses, né? Interesses próprios. Então é dar nojo para ele, nojo, ele, né? Repugnância. Meu Deus. Depois disso, o bendito Jesus pôs-me o braço atrás do pescoço e apoiando sua cabeça sobre o meu ombro, pôs-se em atitude de repousar. Enquanto eu repousava, encontrei-me um lugar onde havia por piso muitas tábuas móveis e abaixo o abismo. Eu, temendo precipitar-me, despertei invocando a sua ajuda. Ele disse-me: Não temos, é o caminho que todos percorrem. Não é preciso outra coisa que toda a atenção. E como maior parte caminham distraídos, esta é a causa pela qual muitos se precipitam ao abismo, e poucos são os que chegam ao porto da salvação. Depois disso, desapareceu e eu encontrei em mim mesmo. Muito forte, né? Essa visão dela, né? Então, é muito sério isso, né? Jesus, ele olha a intenção, né, da pessoa, né? Se realmente algo está sendo feito por ele mesmo, para ele, né? Porque se tiver amor próprio, interesse de aparecer, né? Porque se a pessoa vai lá, faz uma doação, mas aí ela faz... É uma pessoa assim, que faz questão de colocar lá no Instagram, no Facebook, né? Nas redes sociais, ela ajudando, né? Ah, sei lá, por alguma intenção errada. Seja um político querendo voto, né? Uma pessoa querendo mostrar assim. Aí a pessoa vai lá e faz uma coisa bonita, né? Vai lá na rede social, vai lá e faz um vídeo curto, né? E coloca assim. Aí ela põe a foto dela com a família dela, toda bonita, as crianças tudo modesta, né? Com aqueles vestidinhos, aquela coisa modesta, e fala: Isso que é a mulher virtuosa, é isso, isso, isso. Aí ela faz um texto, né? Mostrando ela com as crianças, sorrindo, fazendo a comida sem nenhuma raiva, né? Sem nenhum cansaço, maquiada, né? Toda, né? Aí toda feliz, sorrindo, com os meninos tudo com o cabelo arrumado, né? Faz aquele enfeite todo, romantiza, né? Pra colocar assim, a família virtuosa é isso, 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 isso. Pra mostrar para as outras mulheres que às vezes tá vendo o vídeo, né? E tá lá toda descabelada, cansada, com os meninos fazendo birra, um dia cansativo, né? E a mulher olha para ela e vai sentir, nossa, como eu sou horrível, como eu sou um lixo, olha isso que é a mulher virtuosa, né? Essas coisas, porque aí a pessoa tem uma intenção ali, né? De lucrar em cima lacrar, né? Em cima daquilo ali, né? Passar uma mensagem
né? E meio que fazer, assim, uma questão, como é que fala? Moralista, né? Isso tem valor, né? Isso que é mulher, né? Isso que é virtude, né? Tudo isso que a pessoa faz com interesse próprio e fala que está testemunhando, que está sendo canal de Deus, mas Deus vai olhar o coração dela e vai ver o quê? Vai ver o quê? Porque se a pessoa vivesse isso, ela não precisava ficar mostrando, ela não precisava ficar jogando a cara de ninguém, né? Ao contrário, né? Então, são coisas assim que a gente vai vendo, a gente sente nojo, eu já vi muito sim, porque Jesus faz a gente sentir o que ele sente. Ele derrama essas amarguras na gente, que esse alimento nauseante, a gente vê e sente nojo, sente o que Jesus sente, repugnância, nojo por essas pessoas mesmo, nojo delas, nojo das atitudes delas, né? A gente vê e fala, isso não tá bonito, tá horrível isso aí, esse vídeo não presta, eu não presta isso, eu não quero isso. A gente sente claramente que é a rejeição dele, né, que ele tá sentindo. Então, todas essas obras feitas com esse espírito de interesse, né, de querer ter uma visibilidade, querer ser visto como bonito, perfeito, né, aos olhos das pessoas, querer, assim, dar lição de moral nas pessoas, né, querendo ou não, né, lacrar em cima daquilo, né, e então é muito complicado, é muito perigoso isso, né, é muito perigoso, a pessoa às vezes usa da estrutura de família, dos filhos, né, tá se aproveitando dos próprios filhos, né, tá pegando os filhos e transformando eles num protótipo, né, e para defender ali a sua ideologia, né, os seus pensamentos ali, né. E às vezes usa os filhos para militarizar também. Deus não gosta disso, as coisas têm que ser feitas na sinceridade, né. É muito complicado isso aí, né. Quando é por amor próprio, como é para atrair seguidores, quando é para mostrar a si mesmo, isso Deus não tolera. É diferente quando damos o testemunho confirmando a ação divina, né? Mostrando Jesus ali, né? E não é perfeição que a gente vai ficar preocupado em mostrar, mas mostrar a luz dele em cima da nossa imperfeição, né? Mostrar as graças dele mesmo, né? Para mostrar ele, né? Para que ele receba a glória. É diferente. Quando a pessoa tem a intenção de que Deus receba a glória, é uma coisa, né? Agora, quando a pessoa lá no fundo ela fica depois de olho nos comentários, né, do vídeo dela. Deixa eu ver o que as pessoas falaram de mim, né? Não, aí ela fica toda inchada quando as pessoas falam: Nossa, sua família é maravilhosa, não sei como você consegue tantos filhos e você consegue ser essa mulher impecável, como você é perfeita, maravilhosa. Aí a pessoa fica toda inchada, né? A ficar, ai, como eu sou, nossa, eu tô conseguindo. Isso é um perigo. É um perigo, né? A pessoa quer admiração humana, né? Tá muito perigoso isso, muito perigoso. Então, Jesus não tolera e ele faz a gente sentir isso que ele sente. A gente também sente nojo quando vê vídeo dessas pessoas também. A gente sente nojo também, né? Como um alimento repugnante, nauseante, né? E tanto para eles quanto para nós, né? A gente também não fazer nada por nenhum, né? Que ele também... A gente vê o que Jesus não gosta pra gente não fazer de jeito nenhum, né? Só por ele mesmo, sem se importar com nada, né? Se alguém vai ver, se alguém não vai ver, vai falar, só importa Deus, né? Pra ele toda a honra e toda a glória, né? Então é muito sério isso, né? Então, desses degraus móveis, né? Deixa eu ver o que eu posso falar. Ela viu. Depois disso, o bendito Jesus pôs meu braço atrás do pescoço e, apoiando a sua cabeça sobre meu ombro, pôs-se em atitude de repousar. Ai, meu Deus. Que, que cena linda, né? Enquanto repousava, encontrei-me num lugar onde havia um piso, muitas tábuas móveis e abaixo o abismo. É a vida na terra, todos nós caminhamos, né? E eu, temendo precipitar, me despertei, invocando a sua ajuda. Aí que tá. Essa dependência de Jesus, é só Ele que nós devemos nos apoiar. Porque tem pessoas que apoiam em si mesmas, tem pessoas que apoiam nos outros, tem pessoas que apoiam nos seus seguidores, tem pessoas que buscam apoios humanos. E quem busca esse tipo de coisa está sujeito a cair no abismo, né? Porque o nosso apoio é Jesus, né? É pra gente olhar para Ele, não em nós mesmos, em nada. Não tem segurança em nós mesmos, né? Então, não temas. É o caminho que todos percorrem. Não é preciso outra coisa que toda a atenção em Jesus, ó. E com a maior parte, caminho distraído. Então, as pessoas ficam distraídas com as coisas da terra, precipitam. Fica distraído consigo mesmo, precipitam. Aí que tá o perigo. Porque elas caminham distraídas, né? E, então, a pessoa que caminha distraída, sem essa atenção no espiritual, na palavra de Deus, naquilo que Deus diz, está sujeita a cair, a se distrair com tanta coisa. E dessa distração, tá caindo no precipício, né? Ele tá falando, poucos são os que chegam ao porto da salvação, né?
É muito complicado isso. É muito sério isso, né? Jesus está falando. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama, dá-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Então, volume, no livro do céu, volume 3, né? Graças a Deus, que felicidade terminar um volume, né? Graças a Deus, muito bom, muito maravilhoso. Volume 3, 1º de setembro de 1900. A obediência põe a paz entre Deus e a alma. Continuando Jesus sem vir, estava eu dizendo: Meu bom Jesus, vem, não me faças esperar tanto. Esta manhã não tenho vontade de me inquietar e de buscar até chegar a cansar-me. Vem de uma vez logo, pronto, assim, de boa, né? Sem eu ter que me cansar. E vendo que não vinha, continuava dizendo: Vê se que queres que me canse e que chegue até me inquietar. De outra maneira, não vens. Enquanto isso e outros desatinos dizia, Jesus veio e me disse: Você me saberia dizer o que mantém a correspondência entre a alma e Deus? E eu, mas sempre com uma luz que vinha dele, eu disse: A oração. E Jesus, aprovando o que eu disse, acrescentou: Mas o que atrai Deus a conversas familiares com a alma? Eu não sabia responder, mas logo a luz se moveu em minha inteligência e disse: Se a oração vocal serve para manter a correspondência, certamente a meditação interior deve servir de alimento para manter a conversa entre Deus e a alma. E ele contente com isto, respondeu: Agora saberias tu dizer-me quem quebra as doces controvérsias, quem tira os amorosos zangados que podem surgir entre Deus e a alma? E eu, ao não responder, ele mesmo disse: Minha filha, só a obediência tem este ofício, porque ela sozinha decide as coisas relacionadas entre a alma e eu. E surgindo controvérsias ou algum enfado para mortificar a alma, ao chegar à obediência, rompe as contendas, tira as zangas e põe paz entre Deus e a alma. Então, interessante o que ele falou para ela, né? A oração vocal serve de correspondência para manter a oração vocal, a ora, o que mantém a correspondência entre a alma e Deus? A oração. Aí ele falou, mas o que atrai Deus a conversar com a alma? Aí ela falou, se a oração vocal mantém a correspondência, o que atrai Deus a conversar com a alma é ela ficar meditando. É a meditação interior, que é a conversa com Deus, né? Interior, se você está buscando Ele, tentando entender Ele, meditando no que Ele disse, nas palavras dEle, meditando nas coisas dEle, focada nele, olhando para Ele, ele se sente atraído a vir falar com você, com a alma. A meditação. A meditação é que atrai Deus a ter essas conversas familiares com a alma. E aí ele fala que coloca a paz entre Deus e a alma. A obediência, porque a obediência é a gente assim, pensei assim, né, viver com a vontade dele. E se a gente está em, em oposição à vontade de Deus, vai ficar sempre aquela contenda, né? Deus quer uma coisa e você quer outra. E aí, se você toma posse da vontade dele, não tem mais contenda, é a paz entre Deus e a alma, porque o que ele quer é o que ela quer. Então, assim, a gente vive o plano, né, de Deus é a gente viver com a vontade dele, não só obedecer à vontade dele, assim, só ele viver só em obediência à vontade dele, mas ir além, né? Tomar posse da vontade dele. Porque se for só obedecer, aí ele tem a vontade dele, você tem a sua, mas você obedece a dele. Mas ele quer ir além, além. Mas aqui ele está falando da obediência, né? A obediência põe a paz, porque se, se a gente quer uma coisa e Deus quer outra. Quando a gente se rende, né, à vontade dele, se abandona, fica tudo em paz. A obediência põe a paz. E Senhor, muitas vezes parece que tão pouco a obediência quer tomar o incômodo e fica indiferente.
E a pobre alma é obrigada a estar naquele estado de controvérsias e de raiva. Ela estava chateada, né? Porque ele não vinha, né? E ela estava. Ela não aceita isso, né? E Jesus, isto o faz por um certo tempo, querendo também ela agradar-se em assistir a essas amáveis controvérsias. Mas depois toma o seu ofício e pacifica tudo. São amáveis controvérsias porque é tudo amor, né? Ela está chateada porque ela quer ele, né? Então é uma amável controvérsia. Assim, a obediência coloca a paz entre a alma e Deus. Dito isto, desapareceu. Então é interessante isso que ele ensinou para ela, o que atrai Deus a vir falar com a alma, ter conversas familiares com a alma, a meditação, né? Ficar meditando, focado em Deus, entendendo tudo nele, nos propósitos dele, olhando para ele, né? Isso atrai ele. A gente tem interesse nele, porque se a gente não quer nem saber ficar ocupado com nossas coisas, com nossos problemas, ele não vem falar com a gente. Se você deixa, ele não vai ficar falando com a pessoa se ela está ocupada com um monte de coisa, com um monte de problema na cabeça. Então, a meditação interior, essa vida interior, essa meditação interior atrai Deus a vir falar com a alma, a ter conversas. E Jesus veio falando isso com a gente, né? A ter conversas familiares com a alma, porque ela está atenta em Deus, mesmo no meio da. É a vida interior, a meditação interior. Mesmo que a gente esteja fazendo um monte de coisa, tá? Né? Mas essa meditação interior não precisa interromper, você está sempre focada em Deus, ligada, não desliga dele. Você não desliga dele, que é o tema que a gente meditou ontem, que ele falou, né, que a Luísa estava explicando, ele estava explicando a diferença entre o viver na divina vontade e o fazer. Quem vive na divina vontade, tudo é Deus, tudo faz tudo com ele, não tem separação, não tem interrupção. Então, o tempo todo a gente está nessa vida interior muito intensa, né? O tempo todo. É vida, vida. Aí no trecho, volume 3, 4 de setembro de 1900. A impureza e as boas obras feitas imperfeitamente são um alimento repugnante para Jesus. Nossa, isso aqui é muito sério, né? Tendo recebido a comunhão, meu adorável Jesus me transportou para fora de mim mesma, fazendo-me parecer extremamente aflito e amargo. Então lhe pedi que derramasse em mim suas amarguras, mas Jesus não me dava ouvidos. Mas insistindo, depois de muito tempo se agradou em derramá-las. Depois de ter derramado um pouco de amargura, lhe perguntei: Senhor, não te sentes melhor agora? E ele: Sim, mas não foi o que derramei que me causou tanta pena, mas um alimento nauseante e insípido que não me deixa repousar. E eu: Derrama um pouco em mim, assim te aliviarás um pouco. E ele: Se não posso digeri-lo e suportá-lo eu, como poderás tu? E ela disse: Sei que a minha fraqueza é grande, mas tu me darás graça e força, e assim terei êxito em contê-lo em mim. Compreendia que esse alimento nauseante eram as impurezas. Compreendia que esse alimento nauseante eram as impurezas. O insípido, uma coisa sem sabor, sem sabor. Insípido, sem sabor, sem gosto, sem graça, insípido, sem nenhum tempero, uma coisa ruim que é horrível. O insípido, as boas obras mal feitas, todas deterioradas, que a nosso Senhor são bem de aborrecimento, de peso, e quase desdenha recebê-las, porque não podendo suportá-las, quer atirá-las de sua boca. Nossa! Quem sabe quantas das minhas estavam ali? Então, como obrigado por mim, derramou também um pouco daquele alimento. Quanta razão tinha Jesus, que era mais tolerável o amargo que aquele alimento nauseante e insípido. Se não fosse por meu amor, a nenhum custo o teria aceitado. Se não fosse por seu amor, a nenhum custo o teria aceitado. Nossa, é muito, muito sério isso aqui, né? Não era nem um alimento amargo, que ele apareceu primeiro extremamente aflito e amargo. Aí ele derramou essa amargura nela, né? Ele falou, não é nem pela amargura que eu derramei que eu tô tão aflita, é por um alimento nauseante e insípido que eu não consigo digerir, né? Não consigo suportar, não me deixa dar repouso. É pior do que o nauseante.
É pior do que o amargo. O bendito de... Aí ele falou, né? Sei que a minha Não, peraí. Compreendia que esse alimento nauseante eram as impurezas, o insípido, as boas obras mal feitas, todas deterioradas, que a nosso Senhor são bem de aborrecimento, de peso, e quase desdenha recebê-las, porque não podendo suportá-las, quer atirá-las de sua boca. Quem sabe quantas minhas estavam ali. Então, como obrigado por mim, derramou também um pouco daquele alimento. Quanta razão tinha Jesus, que era mais tolerável o amargo que aquele alimento nauseante e insípido. Se não fosse por seu amor, a nenhum custo o teria aceitado. Depois disso, o bendito Jesus pôs-me o braço atrás do pescoço e, apoiando a sua cabeça sobre o meu ombro, pôs-se em atitude de repousar. Enquanto repousava, encontrei-me no lugar onde havia por piso muitas tábuas móveis e abaixo o abismo. Eu, temendo precipitar-me, despertei-o, invocando a sua ajuda, e ele me disse: Não temas, é o caminho que todos percorrem. Não é preciso outra coisa que toda a atenção. E como a maior parte caminham distraídos, esta é a causa pela qual muitos se precipitam ao abismo, e poucos são que chegam ao porto da salvação. Depois disso desapareceu e eu encontrei-me em mim mesma. Nossa. Então, essas boas obras com esse alimento, né, nauseante, insípido que ele falou, que são as impurezas, e as boas obras feitas com um fim humano, né, que não é para agradar a Jesus. São, ela compreendeu que eram obras que esse alimento nauseante era as impurezas, as boas obras mal feitas, todas deterioradas. A pessoa às vezes faz uma obra boa, uma coisa boa, fala que é para Deus, oferece para Deus e abre a boca e fala que é para Deus, mas não é. Tem ali um interesse humano, tem um fim humano. Aparentemente é uma boa obra, mas o fim é totalmente humano, é totalmente. Não tá, não tá, às vezes não, a pessoa está se mostrando assim, né, como. Eu achei interessante hoje uma coisa que aconteceu, que tem uns dias, né, que a gente estava falando sobre a questão dos influência digital, que muitos, né, estão se colocando como modelo, né, que a pessoa tá ali, né, falando de virtude, falando de igreja católica, é uma boa obra, né, mas tem um fim humano. A pessoa tá ali se colocando, né, que a gente estava falando esses dias, se colocando como modelo, ela não fala de Cristo, ela não fala de Jesus, não é da palavra, ela mostra a vida dela como se fosse um modelo a ser seguido. E ela tá falando de Jesus, tá falando que é católica, coloca lá influência católica, que quer. Aí, hoje na homilia que hoje teve missa lá na empresa e o padre falou exatamente isso. Ele falou exatamente isso, ele falou assim, exatamente o que Jesus estava falando, estava mostrando, ele falou exatamente isso, ele falou, que aquele evangelho que Jesus fala, que tocou, que é como estão os homens, né, que a gente toca flauta e ninguém ouve, lamenta e ninguém chora. Aí ele falando, a gente tem que falando dessa questão, né, que a igreja tem que sair e falar, que é muito que a gente tem que tocar flauta nas praças, né, para chamar o povo e não sei o quê. Aí a gente falando de internet, né, ele falou assim: "Ah, mas se for na internet, mas para falar de Jesus, né, porque tem muita gente hoje que está falando de si mesmo, não fala de Jesus, não leva Jesus, leva a sua própria vida e fica lá expondo tudo que faz, falando que é uma virtude, colocando como modelo de virtude, expõe a família", e ele estava falando dos influência católico. E ele falando exatamente isso, eu falei: "Nossa, é a mesma coisa que a gente estava falando no grupo". E é isso mesmo, a pessoa tem um fim humano, tem um interesse humano, quer estima própria, quer ser aplaudido. Então é uma boa obra que tem um fim humano, que vai causar náusea, porque insípido é um alimento insípido, não tem amor ali por Deus, não é por Deus puro, puro, porque o alimento de Jesus é o amor, é o que a gente faz para Ele, por amor a Ele, só para Ele. Você está fazendo uma coisa, mas não é para Ele, você está falando que é, mas não é, é insípido, não tem sabor nenhum. Não vai agradar ele, porque você não está fazendo para agradar ele.
Você está fazendo, falando que é para ele, mas ele sabe que ele conhece tudo, né? Sua intenção, no fundo, no fundo, no fundo lá, não é para agradar ele, então não vai agradar. É para se, é para, você está fazendo para você. Aí ele falou, interessante o que o padre estava falando, ele falou assim, que muitas pessoas ficam só assim, os católicos, ó, fica rezando, 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 eh, participa de tudo, vai lá receber as indulgências, mas não reza de madrugada, segue lá o Frei Gilson, segue as irmãzinhas do Instituto Hesed, mas só fica olhando para si mesmo. Eu fiquei assim chocada que ele ficou, parece que ele estava repetindo o que Jesus fala aqui pra gente, que fica só pensando em si mesmo e eu, ele falando exatamente igualzinho a Aline fala. Achei muito engraçado, eu falei assim: "Nossa, que incrível, ele tá muito conectado, assim, né, na sintonia assim, sintonia da luz que Jesus fala, né, do eu, que a pessoa fica rezando, fazendo um monte de coisa, mas é só pensando em si mesma. Não pensa na salvação das almas, não pensa em tocar a trombeta e levar para as pessoas a mensagem, a palavra de Deus. Fica só no seu mundinho ali, ó, só pensando em si mesmo, rezando, só pensando em si mesma, vai lá receber as indulgências só pensando em si mesma, só fechada em si mesma, só para mim, eu, ele não ficou falando eu. Pra gente parar, aí ele falando, pra gente sair de si, falar de Deus, levar Jesus e não levar você mesma. Se é para falar na internet, que seja para falar de Deus, para levar Jesus e não para se mostrar, não para levar você a colocar a sua vida como um modelo. Aí então, assim, é uma coisa que é uma obra que você está fazendo, mas que não é para não tá pensando em Deus, tá pensando em si mesmo, mesmo rezando, a pessoa tá rezando, tá fazendo penitência, mas ela tá pensando só nela, não tá pensando em Deus, só nela, na satisfação pessoal. Então aí Jesus é um alimento insípido, porque não tem sabor, não tem aquele sabor do amor daquele amor que foi para ele, que é uma coisa que você fez para ele, só para ele. Pensando nele, para agradar ele. Não tem isso, então é insípido, não tem sabor nenhum. É isso. Aí essa parte que ele falou, né, ela veio uma escada. O bendito Jesus pôs meu braço atrás do pescoço e apoiando sobre sua cabeça, repousou. Enquanto ele repousava, encontrei-me no lugar onde havia por piso muitas tábuas móveis e abaixo o abismo. Nossa, um lugar assim que você pisa, se você pisar assim, pensa numa escada que tem aquele lugar de pisar, só que é móvel. A hora que você pisa, ele move. E abaixo está o abismo. Então é um lugar bem muito fácil de cair, né? E ela ficou com medo de cair. E falou: Jesus, Jesus, me ajuda, eu vou cair. Aí ele: não temas, é o caminho que todos percorrem. Não é preciso outra coisa que toda a atenção. E como a maior parte caminham distraídos, não é o caminho da vida, né? A pessoa passa pela vida totalmente distraída de Deus, não olha para Deus, não está atenta em Deus. E aí se precipitam no abismo, não cuidam da alma, não olham porque é importante, que é olhar para Deus. Está distraída com as coisas do mundo, está distraída no mundo, não pensa no céu, não pensa em Deus, está distraída de Deus. Esta é a causa pela qual muitos se precipitam ao abismo e poucos são os que chegam ao porto da salvação. Para passar por esse caminho, tem que ser com Jesus, ele é o caminho, né? Ele é o caminho. Se eu tirar os olhos dele, afundo, igual o Pedro lá andando sobre as águas. Quando o Pedro olhou para si, vacilou na fé, vacilou, não confiou em Jesus, ele começou a afundar. Mas se ele olha para Jesus, foca em Jesus, você caminha sobre as águas. Você caminha sobre as águas sem se afundar. Se você ficar olhando para Jesus, você caminha nessa tábua que móvel, que está lá no abismo e não cai. Mas se você tirar os olhos dele, você vai cair no abismo. Ele é o caminho. É ele que é tudo.
É muito importante, né, entender isso. Aí o padre estava falando era isso, assim, ó, que a gente tem a verdade, que a gente sabe a verdade, que a gente tem essa riqueza, que a gente tem esses dons de Deus, a gente está na igreja, a gente sabe o que é a verdade, a gente tem a verdade e fica guardada pra gente e não fala. E fica só pensando em si. Você tem a verdade, a solução de tudo. Você sabe a verdade. E aí você fica só usufruindo disso para você e não leva para o mundo, não leva para o outro. Não pensa no outro que não sabe. Não pensa no outro que não tem essa riqueza que você tem, né? Amém, Fiat Jesus. Eu confio em vós. Amém.